Glórias a Deus, a paz do Senhor. Dou a paz para todos que estão ligadinhos, abrindo os seus corações, fortalecendo e alimentando a sua vida espiritual com os ensinamentos que Deus a cada dia traz através de nossas vidas. O nosso objetivo principal é o objetivo de Cristo. Pregar um evangelho na minha e na sua Bíblia, um evangelho íntegro, um evangelho puro, um evangelho verdadeiro, um evangelho de salvação, de libertação, de restauração, um evangelho que nos leva para o reino de Deus. Então abra seu coração, pega a sua Bíblia na mão e vamos juntos aprender um pouquinho mais hoje uma palavra do nosso Deus. Eu gostaria que nós compreendesse hoje, dentro do espiritual, qual é a diferença de uma pessoa que está na igreja e de uma pessoa que não está na igreja. Biblicamente dizendo, qual é a diferença de uma para outra? Ah, pastor, a que está na igreja, a que não está na igreja, não está na igreja. Não, essa é a pergunta que eu fiz. Eu sei que a que está na igreja, a que não está na igreja, não está na igreja, está no mundo. Qual é a diferença espiritual? Qual é a base de uma para outra? Ah, pastor, a que está na igreja serve a Deus. A que não está na igreja não serve a Deus. Maravilha. Então, concordo com você. A que está na igreja serve a Deus. A que não está na igreja, está no mundo, não serve a Deus. Certo? Aquela que está na igreja e serve a Deus, o que é servir a Deus? Ah, pastor Gregorucci, aquela que está na igreja e serve a Deus é aquela que ouve a palavra, pratica a palavra, obedece a palavra, faz as vontades de Deus, sai de seus pecados, das suas iniquidades, para ser batizado, tomar a Santa Ceia e andar em santidade na presença de Deus, sem pecados. Amém? Não é assim? Eu estou dizendo Bíblia, não estou dizendo tese. Eu não estou apoiando as nossas pregações numa tese ou numa palavra que alguém criou para dar uma resposta que a Bíblia não dá respaldo. E qual a diferença para aquele que está no mundo, não está na igreja? Ah, aquele que não está no mundo, ele não tem Deus, que ele está no pecado, ele está na iniquidade, não tem a Santa Ceia, não tem o batismo, pratica o pecado, faz as coisas erradas que não alegra a Deus. Benção. Então, dividido em miúdos, resumindo para você, estou na igreja, santidade, obediência, sem pecado. Deus está do meu lado. Estou no mundo, desobediente, sem santidade e no pecado. Deus não está do meu lado. Então, o que separa um do outro é o pecado. Concorda comigo? Então, qual é a diferença? Se eu estou no mundo e o pecado me afasta de Deus, se eu estou no mundo e o pecado me barra a chegar a Deus, qual é a diferença se eu estiver dentro da igreja e praticando os mesmos pecados? Ah, pastor, Romanos 8, 1 e 2, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas para quem está em Cristo, não peca. Quem está em Cristo não anda na iniquidade. Quem está em Cristo, nova criatura é. Não vai praticar iniquidade. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo e que não anda segundo os deleites e os pecados da carne, e sim segundo a obediência da palavra de Deus. Então é isso que a Bíblia tem nos ensinado. Então hoje o que eu quero trazer aqui, usado pelo Espírito na revelação de Deus, é abrir os nossos olhos. Porque nós saímos do mundo, vamos para a igreja, mas continuamos as mesmas pessoas, vivendo e praticando os mesmos pecados. E aí não há diferença nenhuma espiritual. Apenas saiu de um lugar e foi para outro. Mas os pecados são os mesmos, as iniquidades são os mesmos, as transgressões são as mesmas, e a condenação do inferno é a mesma. Então não há diferença. Quando nós estamos no mundo, vivemos na prática de pecado, quando nós vamos para a igreja, para os caminhos do Senhor, tem que haver mudança, transformação. Nós temos que aceitar a palavra, aceitar o evangelho e viver a verdade de Deus. Porque os mesmos pecados que no mundo me condena para o inferno, é os mesmos pecados que se eu estiver na presença de Deus e continuar cometendo, ele vai me levar para o inferno da mesma maneira. Ou você acha, só porque você está na igreja, você está isento da condenação do inferno, praticando pecado? Por que você não abre a Bíblia e mostra para você e para nós, realmente, na palavra do Senhor, aonde está escrito que eu estando na igreja eu tenho o direito de pecar e que Deus não vai levar em conta os meus pecados? Você vai ver que não tem. Então eu não estou aqui para dizer que você está certo ou eu estou errado, eu estou para pregar uma palavra. Eu não estou aqui para dizer que eu estou certo e você está errado, eu estou para pregar uma palavra. Olha o que a Bíblia diz em livro de Isaías 59, capítulo 2. Isaías 59, capítulo 59, versículo 2.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, a ponto de que Deus não vos ouça. Então ele está sendo bem claro. E essa pregação de Isaías 59:2 está pregando para o povo de Deus. Olha, as vossas iniquidades estão separando o povo de Deus do próprio Deus. Os vossos pecados estão encobrindo o teu rosto a ponto de que Deus não vos ouça. Então, se eu estiver no mundo, fora dos caminhos do Senhor, praticando pecado, eu estou separado de Deus. Estiver no mundo, praticando os pecados, esses pecados encobrem o meu rosto a ponto de que Deus não nos ouça. E se eu vier para a igreja e continuar na prática de pecado, eu continuarei separado de Deus. Porque o que me une a Deus não é somente a igreja. O que me une a Deus é a obediência da palavra de Deus. Obediência. Praticar e obedecer, é isso que me une a Deus. O que me une a Deus não é só ir para a igreja, não. O que me une a Deus é obedecer a palavra de Deus. Porque o que me faz, com que me separa de Deus, não é a igreja. O que me separa de Deus é a desobediência da palavra. Porque quando eu desobedeço, eu pratico a iniquidade. E os vossos pecados encobrem o seu rosto a ponto de que Deus não nos ouça. Então, eu estando no mundo, ou estando na igreja, se eu viver na prática de pecado, não obedecendo a palavra, Deus não vai atender as minhas orações da mesma maneira. O meu rosto está encoberto de pecado, uma nuvem negra de pecado sobre mim, a ponto de que Deus não ouça as minhas orações de tanta iniquidade e pecado que eu tenho sobre mim. Você quer ver? Vamos falar da palavra entre o justo e o ímpio. Salmos, capítulo 1. Salmo, capítulo 1. Salmo 1, né, assim dizendo, versículo 4. Salmo 1, versículo 4 em diante. Os ímpios são assim, são porém como palha, que o vento dispersa. Por isso o perverso não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Eu vou dizer o quê? Fala Deus. Então ele está condenando o ímpio. Ele está dizendo, os ímpios não são assim, obediente, praticador da palavra de Deus. São como palha que o vento se dispersa. E ele está dizendo bem claro no 5, por isso o perverso não prevalecerão no juízo. Quer dizer, o pecador, o iníquo, no dia do juízo final não vai prevalecer, não vai entrar no céu, ele não vai entrar no reino, não vai morar a eternidade ao lado de Deus, ele vai direto para o inferno. E olha o que ele fala, nem os pecadores na congregação do justo. Quer dizer, os iníquos, pecadores, não vão prevalecer no dia do juízo. Não vão ter a salvação. E os pecadores na congregação do justo. O que é a congregação do justo? Hoje é a igreja de Jesus Cristo. Quer dizer, o pecador na igreja de Jesus Cristo, ele também não prevalecerá. Não conseguirá alcançar Deus. Porque você vem como pecador para a igreja de Cristo. Ali você ouve a palavra, aceita a palavra, obedece a palavra, começa a se esforçar em sair de seus pecados, se liberta de seus pecados, entra no estado de santidade diante de Deus pela obediência da palavra, e aí você terá intimidade com Deus e prevalecerá. Então a palavra diz que na igreja de Cristo, na congregação, o pecador, o iníquo, o joio, o encrenqueiro, o malfeitor, a malfeitora, ela não prevalecerá. Não prevalecerá. Então, se nós queremos ter algo da parte de Deus, nós temos que obedecer a palavra dele. Para sairmos do estado de pecador, para entrar no estado de santo, para ter intimidade com Deus. Olha o que a palavra diz no versículo 6, Salmo 1, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pastor, mas eu não sou ímpio, eu estou na igreja. Ei, estar na igreja não te dá o título de cristão. O que te dá o título de cristão é você estar na igreja e viver e praticar a palavra de Deus. Porque o joio também está na igreja e ele vai para o inferno do mesmo jeito. Porque o joio, ele é um ímpio dentro da igreja. Ele está na igreja, ele vai para a igreja, mas ele não vive a palavra, não aceita a palavra, vive uma parte, outra parte não, reclama, não quer viver toda a Bíblia, não aceita as correções de seus pecados, e ele está na igreja, mas ele não vai prevalecer. Porque ele está na igreja, mas vive como ímpio dentro
e fora da igreja. Então, estar na igreja não quer dizer estar com Deus. Olha o que a palavra diz em Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. E aí? É eu que estou dizendo? Acabamos de ler Isaías 59, 2. As vossas iniquidades estão separando a gente de Deus. Os nossos pecados encobrem o nosso rosto a ponto de que Deus não nos ouça. Ah, pastor, isso é lei. Amém, eu estou usando como exemplo. Mas o Evangelho de João 9,31 é graça, o Evangelho de Cristo, e está dizendo, sabemos que Deus não atende a pecadores. Quer dizer, é convicção, é certeza. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Então Deus dá uma condição. Nós vamos para a igreja. Chegamos ali como pecadores. Mas nós não podemos nos acomodar em nossos pecados, continuar na igreja nos pecados, querer ser batizado debaixo de pecado, né? Se o batismo é para arrependimento de pecado, como é que uma pessoa no pecado vai ser batizada se não se arrependeu? Se o batismo em águas é para nascer o novo homem e a nova mulher sem pecado nenhum, uma pessoa que entra na água e sai com os mesmos pecados, uma mulher que entra na água cheia de pecado e sai com os mesmos pecados, aonde ela nasceu de novo? Aonde ela nasceu a nova criatura? Aonde nasceu a nova pessoa, sendo que estão com os mesmos pecados? Nós devemos ler mais a Bíblia e parar de acreditar em tudo que nos falam e que semeiam na internet, nas rádios, nas televisões e muitas vezes nos lugares chamados igreja. Nós temos que abrir muito os nossos olhos e ler mais a palavra e o Evangelho de Cristo. Então, ele é bem claro. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Isso, tanto o pecador que está no mundo, como o pecador que está na igreja. Deus não vai atender a partir do momento que aquela pessoa não quer viver, não quer aceitar, não quer praticar a palavra, Deus não vai atender. Às vezes você fala assim, não, mas como pode isso? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu estou pregando o Evangelho de Jesus. Eu não estou pregando a minha tese. Estou pregando o Evangelho de Jesus. E ele põe uma condição. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas é condição. Pelo contrário, se alguém teme a Deus, pastor, eu temo, amém? Se alguém teme a Deus e faz a sua vontade. E qual é a vontade de Cristo? Que nós venhamos obedecer a palavra dele, sair dos pecados, das iniquidades e servir a ele. Qual é as vontades de Jesus? As vontades dele é que nós venhamos ouvir a palavra. Em tudo que ele falar que nós não devemos fazer, ele quer que a gente se afasta e não faça. Qual é a vontade de Cristo? Que nós venhamos ouvir a palavra dele. E tudo aquilo que ele diz para nós fazermos, nós vamos ouvir e começar a praticar e fazer agora em diante nas nossas vidas. Essa é a vontade de Deus. A vontade dele é que nós estejamos sim dentro da igreja, mas também estejamos ouvindo, obedecendo e praticando a palavra dele. Olha que tremendo. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 22. Olha a convicção. Primeira epístola de João 3, 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos. É uma convicção. Quer dizer, eu sei que aquilo que eu vou pedir para Deus, eu vou receber. Poxa, como é que você tem tanta certeza que aquilo que nas tuas orações, no teu clamor, você vai pedir a Deus, ele vai te atender, ele vai te abençoar, ele vai te dar? Como você pode ter tanta certeza disso? Olha o que ele responde. Porque guardo os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aí vamos dizer, vai. Fala, Deus, para este povo aprender. Ô, glórias, isso é Deus. Deu para entender? Aquilo que pedimos dele, recebemos. Eu tenho a certeza. Por que você tem tanta certeza? Porque eu estou na igreja, eu ouço a pregação, ouço os mandamentos, ouço a palavra de Jesus, as pratico, vivo e vivo todos os dias em minha vida. E com isso eu pratico e vivo a palavra, fazendo diante de Deus o que lhe é agradável, obedecendo a palavra dele como ele, Senhor, e eu servo obediente, e assim ele atende as minhas orações e abençoa a mim e abençoa você. E a todos nós. Eu sei que alguns vão dizer, pastor Gregorucci, eu estou cheio de pecado, todo na iniquidade, e Deus me abençoa, Deus me dá tudo o que eu peço. Dá uma lida. Em Mateus 24, 24, os falsos profetas, usados por Satanás, operam sinais, prodígios e maravilhas. Dá uma lida. Mateus 4, 8,
Satanás levou Jesus no monte bem alto e falou, se andar nos pecados e fazer o que eu quero, que é praticar os erros e os pecados, te dou todo o reino, toda a riqueza e toda a glória desta terra, porque a mim me foi dado. Quem está realmente pondo em tuas mãos? A Bíblia está dizendo que não. Se você está dizendo que sim, em quem nós vamos acreditar? No homem, na mulher, em você, em mim ou na Bíblia? Deus abençoe. Amo você. Venha se unir a nós e até o próximo vídeo.